Fala pessoal, beleza? Continuando aqui nossa série sobre Clean Code. Nesse vídeo eu queria falar a respeito do segundo capítulo do livro, que é sobre como você deve nomear suas variáveis, suas funções, de uma forma geral, como é que você deve dar nome para as coisas, certo? E aí, como eu já falei, eu sempre trago aqui minha review, né? Eu li o livro, então eu li para você o livro e trouxe exatamente o que está no livro para ser debatido aqui, para ser exposto o ponto de vista do próprio autor. Não é uma opinião de terceiros que eu me baseei. É diretamente do livro para vocês aqui na tela, certo? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, certo? Estou com a ideia aqui aberta para a gente colocar os exemplos do livro. E no livro, o autor ele já começa falando a respeito de nomes que revelam intenção. Então ele fala assim que nomes são essenciais no desenvolvimento de software e que variáveis, funções, classes e arquivos, tudo precisa de nomes com uma intenção, né? Você precisa dizer qual é a intenção daquela função, daquela variável, daquela classe, de forma objetiva, porque bons nomes aumentam a clareza e reduzem a necessidade de comentários. Então, se você tem uma função, uma variável, uma classe, né, com um nome bem expressivo do que ele significa dentro do código, isso vai diminuir a sua necessidade de criar comentários explicando o que o código faz, certo? Então ele fala sobre o nome de uma variável ou uma função deve responder às seguintes perguntas: por que essa variável ou essa função existe e o que essa variável ou essa função faz dentro do seu código, né? Como é que ela é usada. E aí eu vou trazer um exemplo aqui direto do livro novamente, que é uma variável d igual a 42. E ele fala que quando você não dá um nome expressivo, você precisa de comentários para explicar que essa variável d significa tempo decorridos em dias, no caso, certo? E aí, né, vou manter tudo em inglês aqui, seguindo o padrão do próprio livro, mas como a variável tem o nome d e tem um comentário dizendo que ela é o tempo decorrido em dias, no próprio livro ele sugere que, em vez de você utilizar d igual a 42, você pode deixar a variável com um nome bem mais expressivo. Nesse caso, você usaria o elapsed time in days, ou seja, o que você tinha no comentário, que era o tempo decorrido em dias, você utiliza no próprio nome da variável. Dessa forma, você diminui a necessidade de comentários no seu código e você deixa o código mais expressivo e fácil de entender. Beleza? Então, um outro exemplo que ele dá de um código que utiliza nomes ruins, nomes mal escolhidos, essa função getDem, que tem uma list 1, que é um array vazio nesse caso, e ele faz um loop, né, em cima de um objeto delist, que imagina aqui como se fosse um outro array aqui, contendo uma série de itens aqui dentro, e ele vai fazer um loop, e em cada um desses itens desse delist, ele vai verificar se x é igual, né, x na posição 0 é igual a 4, ou seja, isso aqui é um array contendo outros arrays aqui dentro, certo? E dentro desse array ele vai verificar se o item 0 desse array é igual a 4. Se for igual a 4, ele vai pegar essa lista vazia e vai adicionar o item em si, né, o array em si, dentro dessa lista e depois retorna list 1. Então você observa que esse código não diz nada para você. Você olha para esse código e é simplesmente um código genérico. Óbvio que ele utiliza um certo exagero nos exemplos para ser algo mais didático, né? Para você conseguir compreender o extremo do outro lado e o extremo, no caso, do que ele sugere que seria um código com nomes melhores. E aí, nesse caso, a sugestão dele é que você utilize nomes melhores e para isso, né, ele vai trocar esse getDem por uma função com o nome getFlaggedCells. E aí ele sugere que você utilize uma função com esse nome, né, e em vez de você ter o list1, como a gente tinha aqui antes, ele tem aqui o FlaggedCells, que é igual a um array vazio. Então ele inicializa um array vazio chamado FlaggedCells, e para cada célula em GameBoard, e aí você lembra que GameBoard, antes, né, esse trecho era basicamente isso aqui, ó. Eram 4x in the list, ou seja, existia uma lista qualquer, contendo dentro dela uma série de arrays, e ele trocou esse delist, né, por GameBoard, ou seja, ele está verificando cada célula dentro
do game board, do quadro do jogo, né, do tabuleiro do jogo. E aí, para cada célula, ele verifica se o status value, ou seja, aquela verificação que a gente fazia antes, se X na posição 0, né? Vocês vão lembrar aqui o código, vou deixar aqui do lado para ficar mais fácil, vou deixar aqui embaixo. O código antigo junto com o código novo, pronto. Você vê que no código antigo ele tinha esse if X na posição 0 é igual a 4, ele faz esse list.append. Nesse caso, ele está verificando de forma mais expressiva se a célula na posição status value é igual a flagged, ou seja, em vez de você utilizar números mágicos como 0, você cria constantes. Por exemplo, esse status value foi definido aqui em cima como 0. E esse flagged foi definido também aqui em cima anteriormente como 4. Então, você sabe que esse 4 e esse 0, que antes aqui não significava nada para você, agora tem um significado. Um é a posição referente ao status value dentro daquela célula, e o flagged é o valor 4, ou seja, se aquela célula já foi marcada, já foi flagueada, né? E aí, se sim, né, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se a célula tiver o status value igual ao flagged, ele preenche esse flagged cells aqui, que é um array vazio que ele criou, com esses itens, no caso, com cada uma dessas células aqui. Então, basicamente, o que essa função faz é recuperar dentro do board, dentro do game board, todas as células que estão flagueadas, no caso, com status igual a flagged, no caso, certo? Ele pode dar uma melhorada ainda mais nisso, né? A própria sugestão lá do livro, e também vou trazer algumas sugestões minhas aqui, mas você pode dar um passo à frente utilizando orientação a objetos, e aí, no caso, você pode utilizar esse padrão aqui. Você cria uma classe célula, a classe célula tem uma propriedade, né, um atributo chamado status, e dentro dele você tem uma função isFlagged, que ele verifica se o status é igual a flagged. Você abstrai alguns detalhes de implementação, né, para quem está fora. Então, do lado de fora, você não verifica mais se o status é igual a flagged, né, com esse tipo de detalhe. Você apenas verifica se ele isFlagged, chamando esse método diretamente em cima do objeto cell, ou seja, ele faz aqui um list comprehension. Não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui é coisa de Python, mas basicamente ele está fazendo um loop, né, onde cada célula no game aqui ele vai verificar se está ou não flagueada, né, no caso está com status igual a flagged. Se sim, ele é retornado dentro de um array novo. Basicamente é isso que está acontecendo, mas abstrai esse detalhe de Python e tenha em mente que ele está colocando a responsabilidade para verificar se o status é igual a flagged dentro do próprio objeto cell, do próprio objeto célula, né? Então isso deixa o código um pouco mais fácil de você dar manutenção, porque do lado de fora você não conhece tantos detalhes de implementação do código da classe célula, beleza? Você deixou dentro da classe célula esses detalhes de implementação de como funciona a questão do status. Se amanhã você precisar mudar o nome aqui, o valor de flagged ou alguma informação de implementação, você troca diretamente na classe e quem está do lado de fora não precisa saber o que aconteceu, né? As mudanças, desde que você respeite essa mesma interface aqui. O isFlagged retorna verdadeiro ou falso, beleza? Um outro ponto aqui que Uncle Bob bate muito no livro é de você fazer distinções significativas, ou seja, você evitar nomes arbitrários dentro de uma função que, para você entender, você tem que ler a lógica inteira para saber o que significa. Então ele dá esse exemplo de copchars, onde ele passa A1 e A2, onde claramente você está fazendo aqui uma verificação, cada caracteres aqui de né, de um item, e atribuindo ao outro item. Então, o A1 é o item original, que tem o valor ali, a string que tem as informações originais, e o A2 vai ser a cópia de A1. Então, em vez de você utilizar A1 e A2, ele sugere, por exemplo, que você utilize nomes mais significativos. Você pode usar o source e o destination. Então, aqui você está claramente indicando no sistema que tudo que tiver em source vai ser copiado
para dentro de destination, né? Vai copiar, copy char já está indicando que você está copiando os caracteres, e source destination, de source para destination, obviamente, como o nome já diz, né? De uma origem para um destino, beleza? Assim também como ele fala, né? Para você evitar nomes como customer info, por exemplo, para informações de um cliente, por exemplo, porque a variável customer já tem esse tipo de detalhe, né? Ou customer data, por exemplo, data, né? Se você quiser utilizar, porque assim, customer já tem data, já tem dados dentro dele, assim também como já tem informações dentro dele. Então, o data e o info, né? O data info, dados e informações são meio que você está meio que se repetindo ali. O customer em si vai guardar, obviamente, dados e, obviamente, informações. Então, não precisa você utilizar esse tipo de termo para suas variáveis, os seus métodos, funções, quando é algo óbvio, certo? Uma outra coisa que o próprio Uncle Bob fala é que você deve evitar nomes impronunciáveis para suas variáveis, para suas funções, seus métodos. E ele dá um exemplo, né? Eu vou utilizar aqui alguns exemplos modificados, mas mantendo sempre o mais original possível, de acordo com o livro. Mas aqui o que ele fala é o seguinte: você tem, por exemplo, esse objeto, essa classe, né? DTA RC RD 102. E aí dentro dessa classe você tem 3 atributos. Um é Gene MD HMS, o outro é Mode, né? MD HMS, e o outro, não vou nem falar o outro aqui porque você já entendeu onde eu quero chegar. Então assim, em vez de você utilizar nomes de atributos, variáveis que sejam abreviações e mais curtos, né, para economizar espaço de tamanho de variáveis e tal, você deveria sempre prezar pela clareza. Então, utilize, como ele falou, né, nomes pronunciáveis. E aí, óbvio, como eu já disse aqui, o exemplo da parte ruim é sempre exagerada, mas é só para que vocês consigam perceber esse detalhe. Tipo, isso aqui está muito ruim desse jeito. Então, tem uma outra forma que é um pouco melhor, que é, por exemplo, você utilizar um objeto, uma classe customer, que em vez de... Eu vou deixar em cima aqui, só para ficar claro de você comparar, né? Em vez de você ter Gene MDHMS, você tem isso aqui. Você tem Generation Timestamp, ou seja, isso aqui, né, significa isso daqui, no caso, isso daqui, certo? Modify, Modification, Timestamp. Então, assim, utiliza nomes que, além de fazer sentido, né, que sejam fáceis de você pronunciar. Se você vai pedir para alguém mexer nessa classe, é impossível você chegar para a pessoa e falar assim: olha, mexe lá na classe data RC RD 102, nesse exemplo aqui bem exagerado, mas o atributo Gene MD HMS está com um problema lá, tem que consertar. Então, é um pouco difícil de você trabalhar em uma situação como essa. Então, o ideal é que você utilize nomes pronunciáveis por conta disso, certo? Além de nomes pronunciáveis, ele fala a respeito de nomes pesquisáveis, ou seja, se você tem algo, novamente, exagerado como isso daqui, onde você está fazendo um loop no range de 34, pegando S, e aí T, J multiplicado por 4 dividido por 5. Novamente cai naquela questão de você utilizar números mágicos, né, que ele sempre recomenda, e isso também é algo óbvio para qualquer júnior, né? Até júnior já entende isso como óbvio, né? De que você deve utilizar constantes todas as vezes, ou variáveis, se você quiser, e você utiliza números mágicos. Então, em vez de você ter isso aqui, que parece ser muito simples são duas linhas de implementação, né? Você prefere ter isso, ou isso aqui que tem, sei lá, 8 linhas de implementação aqui? Tudo bem, são 8 linhas. Não sei se você está conseguindo ver tudo aqui, porque eu estou em cima aqui do restante do código. Eu vou inverter, vou colocar esse aqui para cima. Aí você consegue ver, provavelmente, né? Não mudou nada, tá muito do mesmo jeito. Nossa, que bosta! Mas eu vou tirar aqui, ó, pra você não esconder aqui no canto, certo? Você conseguir ver por inteiro. Então, em vez de você ter algo nesse sentido,
você poderia simplesmente utilizar constantes para que você consiga trabalhar dentro do código com algo que seja pesquisável. Então, como é que você vai pesquisar depois, dar um Ctrl F lá no VS Code, alterar aqui o número, por exemplo, dividido por 5 aqui, né, que é Work Days per Week. E você precisa alterar a quantidade de dias válidos por semana, que é 5, nesse caso. Como é que você vai pesquisar isso no VS Code? Você vai pesquisar pelo número 5, e aí quando você pesquisar pelo número 5, você vai encontrar vários lugares no seu código que tem número 5 lá. Você não sabe o que significa. Então, você tem que ter algo com significado. Sempre utiliza constantes em vez de números mágicos, beleza? Agora sim eu posso voltar aqui, certo? Pronto, beleza. Estou aqui em cima e vamos para a próxima parte. Estou tentando não gastar muito tempo, mas mostrando na prática o que esse capítulo do livro faz, né? Bom, um outro ponto é como que você deve nomear suas interfaces e as implementações dessas interfaces. Ele sugere que você evite, por exemplo, esse tipo de nomenclatura aqui, né? Um I na frente significando interface, né? E Shape Factory. Então, é comum você encontrar isso em alguns codebases por aí, onde, por padrão, você utiliza o prefixo I só para indicar que aquilo ali é uma classe, ou melhor, aquilo ali é uma interface, certo? E eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, se é ruim ou se é bom. Eu acho que vai mais de se a sua equipe está acostumada a trabalhar daquele jeito. Tudo bem, mantém o I na frente, não é um problema também. Mas o próprio Uncle Bob, ele prefere que você utilize o nome das interfaces com o próprio nome do conceito que aquela interface significa. Então, em vez de você ter uma variável com esse nome, você teria apenas o Shape Factory, que seria a interface, certo? Assim, conceitualmente, quando você olhasse o código, você ia perceber isso, porque a implementação teria o sufixo impl, aqui, ó, impl, certo? De implementação. E, novamente, nesse caso, é um ponto discutível, assim. Eu não sei se eu prefiro uma letra I na frente ou você não usar nenhum indicativo no nome ali de que aquilo é uma interface e deixar meio que subentendido. Honestamente, eu não tenho uma opinião forte sobre isso. Acho que se o projeto utiliza de um jeito ou de outro, vai desse jeito como o projeto está, beleza? Vamos falar agora sobre nomes de classes. Vai cair novamente algum ponto aqui ou outro no que eu já falei anteriormente aqui sobre você ser redundante quando você está nomeando alguma classe, né? Utilizando nomes genéricos. Então, por exemplo, ele fala aqui sobre você utilizar uma classe com o nome Address Parser, que é um parseador de endereço nesse caso, e você não precisa aqui dentro utilizar, por exemplo, Address Parser, né? Data ou Info, algo nesse sentido que seja apenas genérico e redundante. Então, os seus nomes devem ser substantivos, né? Os nomes das classes devem ser substantivos, ou seja, são coisas ali de uma forma geral. É um endereço, um cliente, um pedido, uma compra, um produto, e não verbos, né? A menos que aí, no caso, só se a gente fosse falar sobre use case, no caso de Clean Architecture, que é um outro assunto, um outro tema, que ele fala essa questão de você criar uma classe com um nome de algum verbo que signifique uma regra de negócio, um processo de negócio sendo executado. Então, processar pedido ou cadastrar cliente. E aí, se você cria um use case, geralmente o use case é uma classe que dentro dela você tem todas as regras, todo o passo a passo para que aquela regra de negócio seja executada no caso, né? Então, assim, nesse caso é uma exceção, né? Você poderia nomear uma classe com o nome de um verbo, de uma ação que represente uma regra de negócio, mas de uma forma geral, uma classe sempre representa um substantivo, sempre é alguma coisa e não um verbo, né? Nesse caso aqui é um address parser, no caso, beleza? E aí, aproveitando que a gente falou de nome de classes, ele também, obviamente, traz no livro sugestões de como que você deve nomear as suas funções, os seus métodos dentro das suas classes, ou no caso de Python ou alguma linguagem funcional
as suas funções de uma forma geral. Então, tem aqui um exemplo muito simples, porque função, né, nomes de funções, nomes de métodos devem ser sempre verbos ou frases verbais. É o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco do use case. Você tem aqui um post payment, por exemplo. Então, é um verbo, uma ação, né? Um delete page também. É um verbo que precisa representar algo que acontece dentro do sistema, né? Deve ser uma frase verbal. Ou is posted, né? Ou seja, está postado ou não. Então, nesse caso, é uma verificação. O verbo is, no caso aqui o verbo to be, né? Está verificando se aquilo está ou não postado. Vai retornar um true ou false nesse caso. Então, assim, isso também vale, como eu já disse, para classes que representam use case. Então, se não tiver essa exceção, essa é a única exceção que eu tenho de lembrança assim na cabeça, né? Uma classe de serviço, por exemplo, no Domain Driven Design, por exemplo, ou um use case, enfim, um transaction script, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tenha em mente que a menos que você tenha uma classe que dentro dela ela tenha uma única função, que é realizar um processo de negócio, você pode nomear essa classe assim como você nomeia as funções, porque aquela classe meio que representa, né, um verbo, né, uma função sendo executada dentro do sistema. Mas, voltando aqui à questão de funções e métodos, a regra é, de forma geral, que as funções elas tenham, as suas classes, né, os seus objetos tenham funções que representem alguma ação, como nesse caso aqui. Beleza? Uma outra coisa que Uncle Bob bate muito quando você está nomeando suas funções ou classes de uma forma geral é quando você tenta ser engraçadinho, né, de alguma forma, mas que aquilo, em vez de ser algo que vai ajudar, acaba atrapalhando, por mais que seja um pouco engraçado, alguma referência. Então, sim, se você puder evitar, né, a menos que seja algo que toda a equipe já saiba do que se trata, né, aquela piada, aquele humor aí que você está tentando colocar no nome que você está utilizando. Tudo para você é piada, só o que tem graça. Você deve evitar. Então ele dá exemplos lá, por exemplo, de nomes como Wark ou Kill, né, que nesse caso tem algo mais representativo do que significa. Aí ele fala também um exemplo lá do Holy Hand Grenade, né, que também é uma referência a Monty Python lá, uma cena de Monty Python, de comédia e tal. Aí nesse caso ele fala, em vez de você utilizar nomes como esses, né, que significariam, no caso, em termos reais, o delete items, né, você, para ser engraçado, você utiliza nomes, né, que sejam um trocadilho, alguma coisa nesse sentido. Não que seja proibido, tá, mas que... Deixa eu organizar aqui para vocês verem melhor. Não que seja proibido, mas que geralmente pode ser que atrapalhe em vez de ajudar. Então, tem isso em mente também, tá? Se aquilo não vai realmente ajudar, né, utilizar esses nomes aqui não vai ajudar, utiliza o nome real, o significado real, evitar gracinhas, beleza? E para fechar, né, um último ponto que eu queria trazer para vocês é a respeito de você dar contextos significativos. Então, assim, você pode ter uma variável dentro do seu sistema que seja um booleano chamado deu like, né, igual a true, eu espero, né, e se inscreveu também igual a verdadeiro, certo? E isso pode ter qualquer significado dentro do sistema, você não sabe qual é o contexto dessa variável. Então, se isso aqui pertence a um usuário, então o ideal é que você tenha uma classe usuário e que você possa ter, né, essas variáveis, deu like, se inscreveu, dentro do próprio usuário aqui, dentro da classe usuário, né? Certo? Então, em vez de você ter variáveis soltas que não têm significado, se isso aqui pertence a algum objeto, alguma classe específica, você colocar dentro de um contexto. Nesse caso aqui, o contexto é o usuário. Então, já aproveita a oportunidade, né, e deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? Deixa um comentário aí também se você tiver alguma dúvida. Bom, eu acho que eu trouxe aqui para vocês as principais recomendações desse capítulo sobre a respeito de como você nomear variáveis, funções e classes segundo o livro, né? Tem alguns outros detalhes, alguns outros pontos, mas eu não quis trazer uma transcrição do livro, né? Eu trouxe os principais pontos que eu considero mais importantes, né? Tem outros detalhes lá referentes a nomes, mas esses para mim são os mais significativos. Então, assim, tenha em mente, né, que nomear bem qualquer
variável, função, não é algo fácil de fazer, não é trivial, é algo que você vai aprendendo com o tempo, você precisa praticar, fazer e refazer. Às vezes você dá um nome hoje e amanhã, quando você olha para o mesmo pedaço de código, você entende que talvez esse nome aqui não seja tão claro quanto eu pensei na hora, então assim, você acaba vindo na sua mente um nome que faz mais sentido. Não é um problema você alterar, certo? Desde que você tenha em mente que outra pessoa, quando for trabalhar naquele código, né, ou você mesmo daqui a 2, 3, 6 meses, quando for mexer nesse código, você não vai gastar muito tempo tentando entender algo que está nas entrelinhas ali, certo? Então, se você precisar refatorar o código para melhorar os nomes que vocês utilizam nas variáveis ou funções, nas classes que vocês estão trabalhando, é importante que você faça isso, tá? Visando sempre a clareza do código, certo? Bom, isso é tudo por essa aula, espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos vamos continuar vendo, né, capítulo por capítulo, segundo a própria opinião do autor, tá bom? Aguardo vocês na próxima. Um abraço.